Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, podcast diário, gravado aqui direto do estúdio da Gazeta do Povo. Hoje, nosso tema é cinema, é Oscar. And the Oscar goes to Parasite. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. And the Oscar goes to Parasite. Foram 4 vezes em que a cerimônia mais famosa do cinema mundial chamou ao palco o até então pouco conhecido e hoje já famoso, Bong Joon-ho, o sul-coreano, diretor do filme Parasita, grande vencedor do Oscar de 2020. As 4 estatuetas foram melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor roteiro original. Desde já, esse ano fica marcado como histórico, para a academia e para o cinema. Afinal, é a primeira vez na história quase centenária do Oscar que o principal prêmio da noite vai para um filme não falado em língua inglesa. Qual é o tamanho da representatividade desse prêmio e o que ele diz também sobre Hollywood? Bom, eu convidei aqui nesse episódio especial do 15 Minutos o Luiz Gustavo Vilela, jornalista, mestre em cinema, que está sempre colaborando aqui com a Gazeta do Povo. E a gente vai conversar um pouco então sobre o Oscar deste ano, o Oscar do Parasita. Thank you. I will drink until next morning. Thank you. Foi merecido esse Oscar de melhor filme por Parasita? E sobre o que é esse filme que imagino que quem não viu vai sair correndo para ver, hein, Luiz? Oi, Márcio. Então, merecido é sempre uma expressão complicada quando a gente pensa em Oscar, né? Sim. Porque tem essa coisa, sempre ganha um filme menos odiado, com raríssimas exceções, como a gente teve pouco tempo atrás o Moonlight, Sob a Luz do Luar, do Barry Jenkins, por exemplo, que tirou o favorito, que era o La La Land. E esse ano foi mais ou menos isso também, A gente imaginava que o menos odiado, porque os votantes, eles colocam em ordem de preferência o que eles querem, Então, normalmente, o quarto, quinto filme que vai aparecer nessa posição na lista de todo mundo é que leva. Então, a gente imaginava que isso ia dar para o 1917, que é um filme de guerra, relativamente inofensivo e tal, e acabou indo para o Parasita, o que é muito curioso, justamente por causa da temática, Ele é um filme que acompanha uma família muito pobre de Seul, na Coreia do Sul, que aos poucos vai entrando na vida de uma família rica, com um pouco de golpe, um pouco de malícia, um pouco de... E daí vem na superfície o nome, como se essa família fosse parasita, fosse parasitar essa família mais rica. Mas o filme é muito mais complexo do que isso. Ele vai analisar as relações de classe de um jeito com muita graça e com muito humor, mas ao mesmo tempo com muito horror, porque no fundo ele é um thriller social. É até curioso porque esse é um tema que está muito recorrente no cinema de 2019, O próprio Coringa, que começou a temporada dele com um certo favoritismo, vindo de uma premiação lá no Festival de Veneza e tal, fala sobre a questão de classe. O Bacurau brasileiro fala sobre a questão de classe. Entre Facas e Segredos, que é um filme de assassinato, de descobrir quem foi o assassinato, um filme de detetive, também vai questionar essa relação de classe. Mas nenhum trabalha isso com tanta beleza quanto o Parasita, assim. E é até curioso que a academia tenha reconhecido isso, porque normalmente ela não reconhece justamente filmes complexos, como aconteceu com o ano passado com o Green Book, que é um filme pretensamente sobre conciliação racial, mas no fundo ele é um filme que beira o próprio racismo, com um assujeitamento dos negros, enfim. E é muito curioso pensar que em menos de um ano a gente tem esse salto de Green Book para Parasita, inclusive. This is the first movie from South Korea to be nominated and to win the Oscar. Bom, aproveitando até já que você citou essa questão da academia reconhecendo um filme com esse perfil, enfim, complexo, eu queria trazer essa temática também, Luiz. É claro que artistas estrangeiros já foram várias e várias vezes premiados, mas nunca, como eu disse na abertura aqui do podcast, nunca um filme não falado em inglês, levou o principal prêmio da noite, o melhor filme. Isso pode significar alguma mudança também em Hollywood, na academia? Talvez uma abertura maior para filmes estrangeiros, Luiz? Talvez, A gente talvez veja isso como uma repercussão do Oscar So White, que foi uma campanha de uns 5 anos atrás, mais ou menos, que justamente apontou
o quão branco o homem são os indicados do Oscar, o que não é nem uma questão de lacração, assim, não é representativo do mundo que a gente vive hoje, né? Entre os indicados desse ano ainda foi um cinema muito homem e branco, né? O que é assustador considerando a quantidade de títulos interessantes feitos por pessoas que justamente não são homens brancos, né? Desde a Lulu Wang até a Lorena Scafaria, até, né? Enfim, tem um cinema muito interessante aí por trás disso. Então é curioso que entre os indicados, um dos poucos que não era tão com essa conformidade do padrão americano, justamente ser o vencedor. E a gente espera que a partir disso tenha uma mudança, né? Agora, é difícil a gente pensar se isso é de fato um reflexo dessa coisa do Oscar So White, em que a academia justamente se comprometeu a chamar gente de outras origens, né? Ela tentou deixar o corpo de votantes um pouco mais diverso. Aí a gente estranhou muito, porque isso não se refletiu entre os indicados, mas aparentemente agora na vitória. E é claro, ao mesmo tempo a gente também tem uma campanha muito bem sucedida do próprio Bong Joon-ho, que fez ali o dever de casa, né? Tirou foto com todo mundo, né? Fez um monte de fotinha bonita nas redes sociais, fez um monte de piada, divertiu todo mundo, foi sempre gentil e tal. E o pessoal entregou os últimos votos essa semana, né? Então, isso claramente influenciou também. Então, acho que tem esses dois lados, assim, a gente tem que ver agora, no percurso do tempo, como isso vai se refletir, né? Our great Martin Scorsese. Já que você citou ele aí, que ele fez o dever de casa também, quando a gente tá falando de dever de casa, claro, é todo esse marketing, enfim, também esse lobby lá em Hollywood, no caso o Bong Joon-ho, que se mostrou bastante simpático e carismático no palco durante a cerimônia, né? Ele até foi bastante humilde, citou os outros diretores e tal, disse que estudava o Martin Scorsese na escola, né, de cinema, ele que estava lá entre os indicados também como o melhor diretor. Mas e esse cineasta, então, o Bong Joon-ho, já tinha aparecido ou surge agora aí no cinema, hein, Luiz? No Círculo Cinéfilos ele é bem famoso, na verdade, assim. Ele é um diretor sul-coreano que já vem fazendo filmes bem interessantes, já tem 20 anos, né? Mais do que isso, né? Mas ele tem uns curtas que são bem difíceis de achar, assim, eu mesmo nunca vi. mas em 2003, ele lançou um filmaço que chama Memórias de um Assassino, que já chegou a ter distribuição aqui no Brasil e tal. Não sei como é que tá ele em DVD, mas é um filme muito interessante, talvez ainda seja o melhor filme dele. E depois disso também ele não errou, né? Ele não fez nenhum filme que seja medíocre, né? O Hospedeiro, que é um filme que tem na Netflix, é um filme de monstro, mas que na verdade é um filme sobre preconceito e sobre relações entre o governo e a sociedade, né? O Mother, A Busca pela Verdade, que é um filme de 2009, é um filme maravilhoso também, um thriller muito interessante sobre uma mãe que tenta provar a inocência do filho portador de necessidades especiais dela, que é acusado de assassinato, e essa mãe, ela tem um amor desmesurado, né? E aí ele fez 2 trabalhos já no Ocidente, né? Que é o Expresso do Amanhã, que é uma ficção científica também com caráter social, também questionando a mudança de classes, a adaptação de uma banda desenhada, né, de um quadrinho francês, e o Okja, que é Netflix, né? O Okja é da Netflix e tá lá pra quem quiser ver. Como é que é o nome desse aí, o Okja? Oi? Como é que é esse último nome dele? Okja, Okja. O-K-J-A. Ah, O-K-J-A, certo. Que é aquele porco gigante lá e tal, que, enfim, é sobre a indústria alimentícia e fez muita gente virar vegano. Então, ele fez um Caminho das Pedras bem interessante, assim, trabalhou com bastante gente, né? O Expresso da Manhã, quem for ver, vai ver um elenco cheio de estrelas lá, desde o Chris Evans, que é até o ano passado o Capitão América, até o Octavia Spencer, né, que também já ganhou alguns Oscars por aí, né? Então, ele é um diretor que vem fazendo esse caminho e parte de um cinema não hegemônico, né, não europeu e não americano, que ao mesmo tempo tem um incentivo muito grande do Estado, né? A gente tem nomes muito interessantes que vêm aparecendo nos últimos anos. Além do Bong Joon-ho, a gente tem o Park Chan-wook, que tem um filme que é muito famoso aqui no Brasil, que é o Old
Old Boy, né, Em Busca da Vingança, que é maravilhoso, assim, que é parte de uma trilogia da Vingança, né, que é como é conhecida. Mas também fez O A Criada, que é um baita filme. Tá trabalhando numa série de TV, agora, salvo engano, para HBO. O Lee Shandong, que ano passado lançou o Burning, né, o Em Chamas, que também chamou muita atenção. Então, há um contexto de produção do cinema sul-coreano muito poderoso, assim, que a gente não vai se livrar desses caras tão rápido, na verdade. And the Oscar goes to Brad Pitt. Once upon a time. Bom, para fechar rapidamente aqui, Luiz, seus destaques da noite do Oscar, para além do Parasita, que, claro, como a gente falou, foi o grande destaque da noite, né? É até curioso, assim, porque tirando isso, é até difícil apontar alguma coisa, assim, né? Mas fica, talvez, a curiosa vitória de Jojo Rabbit, assim, que é um filme que vem sendo massacrado pela crítica, apesar de amado pelo público, e que ganha como melhor roteiro adaptado em cima do trabalho da Greta Gerwig, que era a franca favorita pelo Adoráveis Mulheres, né? E, claro, o mais do mesmo, que era esperadíssimo, assim, acho que ninguém errou essas dicas, do melhor atriz coadjuvante para Laura Dern, né, que se não mereceu esse ano, merece pelo conjunto da obra. Laura Dern, Marriage Story. É o filme História do Casamento, né? Exatamente. E a mesma coisa o Brad Pitt pelo Era Uma Vez em Hollywood, né? O Joaquin Phoenix e a Renée Zellweger eram barbadas e eu tenho minhas dúvidas se eles mereceram, assim, mas enfim, fica o Brad Pitt e a Laura Dern pelo conjunto da obra e por ser o Mr. e Miss Simpatia, talvez, do Oscar, né? Porque eles também fizeram esse mesmo caminho das pedras do Bong Joon-ho, tiraram muita foto, foram muito legais, fizeram muitos memes e tal com eles e se divertiram bastante e acho que isso foi legal. Muito legal. Luiz Gustavo Vilela, jornalista, mestre em cinema. Obrigado por participar aqui desse episódio especial do 15 Minutos do Oscar. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. And the Oscar goes to American Factory. Bom, ainda falando sobre Oscar, uma das expectativas da noite, claro, era pelo prêmio de melhor documentário. Tinha o cinema brasileiro na disputa, Petra Costa, diretora do filme Democracia em Vertigem, que acabou não levando. Perdeu para o filme Indústria Americana, que acabou levando esse Oscar de melhor documentário. Convidei aqui o Paulo Pousonoff, ele que é editor de ideias aqui da Gazeta do Povo, para a gente falar sobre este assunto. Paulo, a gente já falou outras vezes aqui de Democracia em Vertigem, né? Agora foi o último capítulo aí desse período, desde que ele foi indicado, né, para o Oscar. Acabou não levando. Até muita gente já colocava esse filme que ganhou, esse documentário que ganhou como talvez o favorito, né? Acabou levando mesmo, não teve surpresa. Mas o que significou, então, todo esse processo aí, a indicação do Democracia em Vertigem até a cerimônia do Oscar em que ele foi derrotado? Paulo. Eu acho que... Bem, eu escrevi um texto sobre isso. Resumindo... 3 coisas. Eu acho que, de algum jeito, toda essa repercussão em torno da Democracia em Vertigem dá vazão àquela teoria do golpe, que a gente tirava sarro lá na época do impeachment, que era uma hipótese estapafúrdia. Mas, enfim, o filme ressalta isso, mostra lá na visão da Petra que foi um golpe, e isso de alguma maneira repercutiu. Então, acho que sedimenta essa hipótese, essa suspeita, sei lá. Acho também que significa que o brasileiro está muito apegado à verdade política, né, dos dois lados. Então, o fato de não ter sido um filme de ficção e sim um documentário mostra isso. A gente talvez tenha perdido um pouco a capacidade de imaginação. Eu acho que, assim, seria super válido, de repente, um filme de ficção que mostrasse o mesmo viés, que tivesse essa mesma teoria, por mais tapafúrdia que ela seja, de golpe, mas, de repente, ficção. Porque a ficção permite que a gente, né, extrapole esse apego à verdade, que isso aí que pega mesmo nas pessoas. E daí eu escrevo lá no meu texto também que, por fim, a gente tem que olhar o filme com certa generosidade e tentar entender por que ele foi feito nesse contexto, para uma pessoa jovem, como ele reverbera na sociedade, nem que seja só por ter mostrado que essa narrativa do golpe, da qual a gente tirava sarro, ela
tem um certo apego entre milhões, talvez, de pessoas, acho que ele merece respeito. E o filme que ganhou, hein? O Indústria Americana, chegou a assistir, não? Cheguei a assistir, escrevi também aqui, disse que a Petra ia perder, tinha uma chance de perder para ele. Pra quem não assistiu, o que ele é? É um filme bem bom, é bastante enviesado também, só que tem uma certa tensão e como cinema é bem melhor. E eu escrevi lá, ele é muito interessante porque ele opõe contra o comunismo, o capitalismo de Estado chinês, né? Ou esse comunismo, esse capitalismo comunista, sei lá como é que se chama isso. Ele propõe o sindicalismo americano, que foi exatamente o que destruiu a indústria americana. Então isso é bem curioso assim no filme. My brother, my Chinese brother. I would have his back. E lembrando que tem aí uma participação do casal Obama. Aí eles são donos da coprodutora, né, do filme. É uma participação meio tangencial, assim, mas ela existe. Tanto que no Twitter o Barack Obama parabenizou aí, né, a conquista desse Oscar. Indústria Americana é o nome do filme, também do Netflix, assim como o Democracia em Vertigem, né? Exatamente. Legal. Paulo Pozonoff, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje você ouviu trechos da cerimônia do Oscar de 2020, esses vídeos que estão disponíveis no Twitter oficial da Academia, só procurar lá no Twitter. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Duval Ramos, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!